De Brasília para São Paulo, por aqui os deputados eleitos e reeleitos tomam posse na Assembleia Legislativa nesta quarta-feira. A mesa diretora e o novo presidente da casa serão definidos também hoje, 15 de março. Vamos conhecer os detalhes agora com a repórter Beatriz Manfredini, que acompanha o assunto. Finalmente, não é, Beatriz? Qual a expectativa, então, para essa data especial na Alesp? Finalmente, Adriana, a Alesp é a última casa do país, né, em que os deputados estaduais tomam posse. Isso acontece hoje, então, às 3 horas da tarde. E a gente já fala aqui de dentro da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Tem uma movimentação grande já aqui na porta, viu, Adriana? Tem bastante trânsito já, inclusive, um policiamento reforçado para entrar aqui. E toda a montagem e a preparação para a cerimônia de posse, que acontece às 3 horas da tarde, está acontecendo. Atrás de mim ficam os gabinetes, né, dos deputados estaduais. E a gente estava circulando aqui pela casa e o clima é de mudança. Dá para ver os deputados estaduais chegando, enchendo as salas deles, né, com objetos pessoais, outros saindo. Então, pelos corredores tem móveis, cadeiras, alguns objetos. Esse clima mesmo de renovação. São 94 deputados estaduais que assumem hoje, então, durante a cerimônia, e 32 deles são novos. Entre os deputados, a gente pode citar, por exemplo, Bruno Zambelli, do PL, irmão da deputada federal Carla Zambelli, e também Eduardo Suplicy, do PT, que volta aqui à Alesp, ele que já foi deputado estadual, também senador, ele volta agora como deputado mais votado, agora da eleição de 2022, aqui para a Alesp. Ele recebeu 807 mil votos, bem à frente do segundo lugar, que é de Carlos Gianazzi, do PSOL, com 277 mil votos. Então, hoje, esses deputados entram, começam aí esse novo mandato. E é importante a gente dizer que a eleição para a presidência aqui da casa também acontece hoje, logo depois da posse, né? A nova mesa diretora será conhecida hoje e há uma expectativa muito forte de que a Alesp nesse ano seja governista, ou seja, que jogue junto com o governador do estado, Tarcísio de Freitas. Isso porque o PL tem a maior bancada eleita aqui da casa, são 19 deputados estaduais eleitos, o PL, que é da base de Tarcísio de Freitas, né, que é do Republicanos. Então, outros partidos também, como o PSD de Gilberto Kassab, União Brasil, o MDB e até mesmo o PSDB, devem jogar junto com Tarcísio. É por isso que a gente fala que a casa deve ser governista nesse novo mandato, deve, então, facilitar a vida aí do governador, ele deve ter alguma facilidade para jogar junto e aprovar projetos caros a ele, como, por exemplo, a privatização da Sabesp, que deve entrar no assunto aqui da casa. A expectativa é que o novo presidente seja André do Prado, do PL. Ele foi o indicado, né, pelo PL e deve contar aí com a maioria dos votos, deve ter uma base de apoio bastante grande para conseguir essa eleição. Ele vai disputar com o Gianazzi, do PSOL, mas já é entendido nos corredores de que André do Prado deve realmente assumir aí a presidência da casa, até porque houve um acordo, né, costurado com o PL, o Republicanos, inclusive o PT, o Partido dos Trabalhadores, para que ele fique com a presidência, algo meio tradicional, já que eles têm o maior número de cadeiras, o maior número de parlamentares eleitos ficam com a presidência, e aí em troca o PT, que tem a segunda maior bancada eleita aqui da Alesp, deve ficar com a primeira secretaria. Já o PSDB, é interessante a gente falar isso, uma mudança grande deve acontecer para os tucanos aqui na casa. Eles que tinham a maior bancada estão com a terceira bancada agora, conseguiram eleger 9 deputados estaduais e devem ficar só com a segunda secretaria da mesa diretora, que é a terceira posição mais importante, né? Eles que comandaram o estado de São Paulo por tantos anos, aqui quase 30 anos, também ficaram figurando na presidência da casa por mais de 10 anos, agora então devem ter uma perda bastante grande de poder. É esse o cenário então que nós temos aqui na Assembleia Legislativa do estado de São
São Paulo para hoje e que deve aí se perpetuar, claro, nos próximos meses, aí até o fim desse mandato que começa oficialmente, então, por volta das 3 horas da tarde de hoje, Adriana. Vai ficar de plantão acompanhando essa data especial, essa retomada aí na Lesp, Beatriz. Muito trabalho pela frente, certamente, para todos os deputados eleitos e reeleitos. Até já de novo, viu? Amanda Klein, meio de março, já era hora, hein? Qual a expectativa para essa retomada, então, de funções na Lesp, na Assembleia Legislativa de São Paulo? E o que esperar, qual o perfil desse novo presidente, depois de tantos anos de comando do PSDB, o deputado André do Prado, do PL, né? Olha, Adriana, eu não sei nem o que dizer, porque assim, dizem que o trabalho no Brasil começa só depois do Carnaval, mas esse da Assembleia Legislativa de São Paulo começa quase na Páscoa, né? Uma excrescência. Mas tudo bem, os deputados já votaram, inclusive os deputados dessa legislatura terão um mandato um pouco menor, um mandato reduzido, justamente porque a partir da próxima legislatura eles vão começar a trabalhar no dia 1º de fevereiro e não hoje no dia 15 de março, que não faz o menor sentido. Bom, mas o que muda essencialmente na Assembleia Legislativa é essa mudança da polarização PT-PSDB, que vigorou durante tantos anos, que foi hegemônica, por uma polarização entre PT e PL. Os dois partidos têm as maiores bancadas da casa, um tem 19 deputados, o PL, e o PT está com 18, portanto, o presidente será do PL, sempre foi do PSDB durante essas últimas, ou quase sempre do PSDB durante essas últimas 3 décadas, sempre fruto de um acordo, de um acerto da coalizão que sustentava o governador tucano no poder, e dessa vez o Tarcísio é do Republicanos, mas o Republicanos não elegeu a maioria dos deputados, quem elegeu foi o PL, que faz parte da coligação que elegeu o Tarcísio, portanto, ficará com o André do Prado, tido como homem de Valdemar da Costa Neto na Assembleia, na Lesp, como presidente da casa. E pode soar estranho que o PT também faça parte desse acordo, da mesma forma que fez, aliás, para a eleição de Arthur Lira à presidência da Câmara dos Deputados em Brasília. Por que faz parte desse acordo? Porque é do interesse do PT já fazer o rachuncho ali, a divisão dos cargos nas comissões e na mesa diretora. Então, o PT fica com a secretaria mais importante, a primeira secretaria, enquanto o PL fica com a presidência da casa. Esses acordos são comuns, é preferível fazer isso do que ficar sem nada. Portanto, o André do Prado tem esse viés mais pragmático, é um deputado que já está aí, acho que 3 ou 4 mandatos, já está há um tempo na Lesp, foi prefeito do Guararema, entende do riscado, sabe fazer política, vai agir com pragmatismo e não representa a ala mais estridente, histriônica do bolsonarismo. Isso vai ficar reduzido, até porque o Tarcísio de Freitas já indicou que vai fazer uma gestão, um governo técnico e muito mais racional, menos ideológico e mais focado em resultados, até porque, obviamente, o nome dele fica aí, como de qualquer governador do maior estado, o estado mais rico do país, fica à disposição para o próximo pleito presidencial em 2026. Dávila, nos últimos quase 30 anos, o PSDB nadou de braçada na Assembleia e, ao que tudo indica agora, o governo terá um pouco mais de oposição, não é isso? Bom, primeiro, só um ponto de esclarecimento. Não é que a Assembleia Legislativa começa a trabalhar no dia 15 de março. Começa a trabalhar no dia 15 de março a nova Assembleia dos deputados eleitos. A Assembleia estava funcionando com os deputados da legislatura passada. Então, não é que até agora estava fechado, todo mundo estava na praia. Não, o expediente estava ocorrendo na Lesp. Apenas aqueles que foram eleitos na eleição de 2022 assumiram o mandato em 15 de março. Isso é o que está na Constituição do Estado, de 1967, porque naquele tempo o presidente da República e os governadores assumiam o mandato em março. Então, apenas para fazer esse esclarecimento de que não é que não tinha trabalho. Sim, trabalhou com a legislação antiga e não com a nova legislação. Mas já estava na hora de mudar, né? Porque ficam legislaturas que não se acompanham, que não conversam, né? Sim, é só para não deixar a impressão de que não estava acontecendo nada na Assembleia Legislativa. Sim, tem razão. As coisas estavam acontecendo. Mas o ponto importante é o seguinte, a Amanda explicou aí o que o pragmatismo tomou conta aqui da Assembleia Legislativa, graças a Deus, não vai ser essa disputa ideológica que não leva a nada, só desgasta e não se discute os temas importantes. Mas o governador Tarcísio de Freitas deixou claro que uma das prioridades do seu governo
vai ser avançar com os programas de privatização no Estado. E esse sim será o teste de fogo dessa Assembleia Legislativa, porque na pauta da privatização está a privatização da Sabesp, que é algo fundamental. Não podemos esquecer que temos uma meta de levar saneamento básico a toda a população brasileira até 2033. E a vergonhosa indicação de que hoje 100 milhões de brasileiros não têm acesso justamente a esgoto tratado é fruto de oligopólio de estatais ineficientes, cabides de emprego. E a Sabesp, que é considerada a melhor das estatais brasileiras, tem um desperdício só no tratamento de água de 35%. Uma vergonha. No Japão, para você ter uma ideia, o desperdício é de 7%. Então, é preciso sim avançar com os programas de privatização, de concessão no estado de São Paulo. E isso vai testar esse apetite de uma Assembleia que vai aderir ao governo, ou seja, apoiar as privatizações, ou se vai criar problemas para o governador. Então, eu entendo que, sim, existe o pragmatismo, a maioria das coisas que serão votadas terá essa acomodação, o importante é ter hoje as comissões nas Assembleias Legislativas, porque é ali que está o verdadeiro poder, mas o teste de fogo vai ser o programa de privatização de Tarcísio de Freitas, que é fundamental para o estado de São Paulo e para dar um exemplo para o resto do Brasil que nós temos de avançar com essa pauta vital. Eu vou dar só um último exemplo aqui. Saiu recentemente um ranking dos 40 melhores hospitais públicos do Brasil. 38 são parcerias público-privada. 38 de 40. Ou seja, o que as pessoas querem é serviço público de qualidade, educação de qualidade, saúde de qualidade e saneamento de qualidade. E isso não vai acontecer se as estatais continuarem a ser um antro de ineficiência e de cabide de emprego. Amanda. Posso só fazer mais um ponto aqui rapidamente? Esse da Sabesp, só para continuar nesse raciocínio do Dávila, é a joia da coroa das privatizações, é o principal desafio do Tarcísio de Freitas, e é lógico que você pode discutir a privatização, inclusive isso foi discutido na campanha, mas pode ser uma armadilha também. A gente não pode defender a privatização sempre como uma panaceia, porque a privatização de algumas empresas públicas de água e esgoto aconteceram em outros países da Europa, por exemplo, e houve um aumento muito grande da tarifa ao consumidor, e aí isso teve que voltar para o setor público de novo. Então é lógico que você pode colocar isso em discussão, em debate, mas precisa ficar claro que não haverá essa majoração, esse aumento da tarifa para o consumidor, senão, obviamente, você acaba punindo os cidadãos paulistas. E só um outro ponto sobre a Assembleia Legislativa, não é que eu discorde da privatização, acho que está totalmente aberto para debate. Agora, outro ponto só para colocar na Assembleia Legislativa que eu acho importante é a participação feminina. Houve um aumento substancial, acho que de 18, eu estava até checando esse número, e na legislatura passada eram 18 eleitos, agora são 25 deputadas na Assembleia Legislativa, lembrando que alguns dos casos mais rumorosos foram protagonizados justamente na Alesp. A gente teve o caso da Isa Pena, que foi apalpada pelo Fernando Cury por um colega em pleno plenário, e isso foi gravado pelas câmeras de segurança, já tratamos desse assunto aqui inúmeras vezes. Teve o caso também do Arthur Duval, que acabou cassado, tendo mandato cassado por causa daquelas infâmias que ele falou das mulheres ucranianas, foi para a Ucrânia, que as mulheres eram mais fáceis porque são pobres. Então, você teve alguns, e teve outros também, houve outros casos de machismo e misoginia na Assembleia Legislativa de São Paulo. Então, é importante que a gente tenha uma maior presença feminina a partir desse ano.